Oi pessoal, hoje o Bendito é com Sam Merage, uma das maiores influências do digital. Advogado, ex-delegado, ex-juiz, atualmente a sua plataforma se dedica a falar de comunicação, cultura e conhecimento. Vem comigo para essa conversa que vai mudar o seu pensamento e até o seu comportamento. Você lida com pessoas em diversas esferas. Atualmente, do que elas se ressentem, o que elas buscam? Existe uma busca muito grande por propósito. As pessoas compraram a ideia de que é preciso ter uma vocação, que cada um tem uma vocação e que, portanto, você precisa encontrar a sua e seguir por ela. E há uma visão romantizada do que significa a vocação. As pessoas acham que alguém vai bater a porta e vai dizer, seu chamado é esse. Quando na verdade é da própria experiência que nasce a compreensão daquilo que se chama vocação e as pessoas estão atrás disso. Eu acho que é uma busca de sentido, de propósito, porque sem isso não se alcança efetivamente felicidade. E qual é a sua fala para essas pessoas quando elas te buscam nas suas mentorias e nos seus cursos? Porque, na verdade, tem gente que passa a vida inteira sem descobrir que precisa ter um propósito. É preciso, eu penso, é preciso lançar-se, eu digo isso, é preciso lançar-se à experiência. Ninguém aprende a dirigir lendo o livro do Detran. Você pode ler, decorar o livro, você pode saber tudo, todas as regras de trânsito. Para ser um bom motorista, você tem que dirigir. E na vida é isso também, né? A pessoa às vezes fica teorizando demais, se preparando demasiadamente e não se lança à experiência. Primeiro é isso, é lançar-se à experiência. Eu tenho vontade de fazer isso. Eu acho que seria bom se eu tivesse um curso, eu acho que seria bom se eu montasse o meu consultório, o meu escritório, se eu prestasse esse concurso. É preciso lançar essa experiência, ir e fazer. O segundo ponto, e esse é um ponto muito delicado, especialmente na nossa geração, é o de resiliência. Por quê? Porque a pessoa, o professor Clóvis diz isso, que faz a promessa é diferente da pessoa que cumpre a promessa. Hoje você diz assim, a partir de amanhã eu vou estudar para concurso. Você está empolgado, você comprou os livros e tal. O problema é que o amanhã chega. Aí quando chega o amanhã, você tem que acordar cedo, 5 da manhã, porque você vai trabalhar, você tem que estudar antes. E aí você acorda cansado, 5 da manhã, tem que tomar um banho, tomar um café, sentar. E você tem que fazer isso pelos próximos 2, 3 anos. A pessoa que cumpre a promessa é outra, diferente da pessoa que fez. E aí é preciso ter resiliência. E a nossa geração não tem resiliência. Você diz a nossa geração, a minha, a sua ou a geração que está aqui, que está florescendo? Ou é do ser humano isso? Na verdade, não é propriamente do ser humano, mas eu falo da população adulta como um todo. A partir de agora, quanto aos adolescentes, me parece que seguem na mesma linha. Por quê? Isso é Bauman que explica quando ele escreve Amor Líquido. Nós trocamos o homo construtor, que era o ser humano que constrói, pelo homo consumidor na sociedade de mercado, na economia de mercado. Como assim? Antigamente o sujeito pensava assim, eu quero construir uma família, eu quero construir uma casa e eu quero construir um trabalho. Ele ficava 50 anos na mesma empresa, ele casava e ficava 50 anos com a mesma mulher e ele tinha uma casa. Pode ser que ao longo da vida ele trocasse de casa, mas ele trocaria uma vez. As pretensões eram pretensões de viajar uma vez ao ano, talvez 2, considerando quão bem-sucedido financeiramente você era. Mas ele construía. Hoje, a sociedade é de consumo. O homem quer consumir. Então, ele está em um relacionamento, mas ele acredita que o melhor virá, ainda que ele esteja bem no relacionamento atual. É um fruto da sociedade ou do que os filmes, a música, as séries produziram. Uma concepção ideal do romântico, de maneira que eu penso que ainda viverei um relacionamento melhor do que eu tenho hoje.
E eu alimento isso. Isso prejudica o meu atual, mas faz com que eu troque com maior frequência. No trabalho é a mesma coisa. O sujeito quer trabalhar no Google, ganhar como um executivo de alta performance ou como um servidor público de carreira e quer morar 3 meses na Itália, 3 meses em Portugal, 3 meses em Caraíva, 3 meses em Brasília, e ele vai alternando. E isso não é possível. Então, ele sempre vai se deparar com uma insatisfação. Antigamente não havia opção. E como não havia opção, o sujeito ficava. Agora há opção. Há opção e há marketing. Por quê? Porque ele olha para a rede social e ele percebe que é possível. Para os outros. Que há quem viva assim. Que há quem viva assim. Então, o que ele faz? Ele diz, não, eu também posso viver assim. Né? E aí, nessa de eu também posso viver assim, ele vai trocando de trabalho, de relacionamento, de cidade e não constrói nada. Porque ele sempre está começando a vida. Isso não seria uma sequência de frustrações? Isso é uma frustração maior pela busca de se evitar uma frustração. Pelo medo de se evitar uma frustração. Eu não quero me frustrar, eu tenho muito medo de continuar aqui e não dar certo. Então eu vou mudar. E aí ele passa a vida toda mudando e na vida ele é um frustrado, porque ele quis evitar uma frustração. Há uma frase de Fernando Pessoa no livro do Desassossego, em que Bernardo Soares fala, diz assim: trago em mim as feridas das guerras que eu não travei, são elas as que mais me doem. Isso resume a geração. Eu não enfrento as guerras que vêm, porque eu não estou disposto ao sacrifício, porque não há efetivamente amor, e como eu não estou disposto ao sacrifício, o que acontece? Eu não vou para a guerra, mas no fim da vida eu olho e eu trago as feridas daquilo que eu não enfrentei. Eu podia estar numa posição muito maior, eu podia estar num casamento de 50 anos, eu podia estar com filhos, eu podia estar em minha casa e eu não tenho nada, porque eu não lutei por isso. Então eu trago as feridas das guerras que eu não travei. E esse é um perfil desse homem hiperconectado, desse homem pós-moderno, nessa sociedade do consumo, como você disse, e também do imediatismo. Então, tudo é agora. Nós que somos do Goiás, a gente sabe bem o tempo que dura para fazer uma pamonha. Não é o dia inteiro do processo, do início ao fim. E hoje, os nossos filhos ligam, né, acessam o iFood e está tudo resolvido em 40 minutos. Talvez seja um pouco isso, a falta da vivência do processo. Porque existe uma inteligência que só o processo traz, né? Existe uma inteligência que só a experiência traz, que só o sacrifício traz. O ponto é que não é, o iFood é um ponto, mas é o iFood, o ar-condicionado eu ligo com o controle remoto, agora a cortina eu fecho com o controle remoto, a Alexa prepara a luz do jeito que eu quero, liga a banheira, eu só preciso dar o comando, eu não preciso fazer mais nada. E aí eu entro e eu tenho o prazer imediato, ainda que de má qualidade, mas o prazer imediato da rede social, de repente eu me percebo um viciado naquilo ali, mas eu não consigo construir nada. É um drama. Bauman vai dizer basicamente assim, você vai ao shopping e a pessoa tem uma camiseta preta em casa, que está em ótimo estado, mas entrou em promoção. Ela vai e compra outra camiseta preta, mesmo tendo em casa. A pessoa começa a namorar, ela não larga os contatos anteriores, porque pode ser que não dê certo. Eu tenho que manter, porque vai que aqui não dá certo. Então ela mantém os contatos. E aí o homem vive com 2 avatares na cabeça, Bauman vai dizer. O sonho e o pesadelo. Por quê? Porque ele quer comer o bolo e quer o bolo inteiro. Ele quer a liberdade da vida de solteiro e a segurança da vida de casado. E como ele quer os dois ao mesmo tempo, ele vive uma crise que se coloca sempre e a todo momento, quando ele tem que ter um sacrifício. Por quê? Porque se você quer a vida de casado e você é solteiro, ou se você quer a vida de solteiro e você é casado,
Em alguns momentos você não poderá fazer o que você gostaria, ou seja, a sua segurança custou em alguma medida a sua liberdade. Você vai ter que se sacrificar por isso. Ninguém está disposto. O que acontece? Todo relacionamento vai exigir de você algum sacrifício. 2, 3 meses depois, algum sacrifício. E aí eu começo a me relacionar. Depois de 2, 3 meses, a hora que começa a parte do sacrifício, eu paro e eu troco. E aí eu troco. São sempre relacionamentos de 2, 3 meses e a pessoa vai trocando. Qual é o problema? Se isso tivesse produzido uma sociedade mais feliz, tudo bem. Produziu uma sociedade mais ansiosa, menos feliz. E aí Bauman, que é um teórico respeitado por toda e qualquer ideologia, vai dizer: o mais profundo amor só se alcança quando se passa pelo teste do tempo. Não é possível alcançar o que ele chama de mais elevado padrão de amor sem o teste do tempo. Um casal que tem 1 ano que está junto pode se amar, mas não sabe qual é o mais elevado padrão de amor. O que está há 50 anos junto e continua se amando, alcançou esse mais elevado padrão de amor. Olha, o padre Fábio de Mello costuma dizer nas pregações dele que o mais alto grau de amor é a amizade. É, claro, se estabelece uma amizade, evidentemente. Porque se você tem uma vida inteira, né, de vivência juntos, né, bodas de prata, bodas de ouro, no final o amor pode ser que ele se transforme na amizade que quando você ama com paixão, ela não é possível. Sim, é porque a paixão, ela vai arrefecer. Dizem que paixão dura 18 meses, é verdade? Eu li que no máximo 24. Então, entre 18 e 24. Então, arranjamos o caminho do meio. Ô, Samer, você veio trazendo esse conteúdo ao longo da sua trajetória profissional. Você é advogado, você foi delegado, foi juiz e, de repente, você se transformou numa das maiores autoridades digitais, num conteúdo amplo, diverso e profundo. E você vem ali, né, arrebatando muita gente para perto de você e das suas... Vamos falar sobre isso. Nelson Rodrigues diz que a unanimidade é burra. Então, você está na trilha do sucesso. Como é que foi a sua história? Você veio de Goiânia para Brasília e essa sua caminhada até o presente dia, ela foi acontecendo, foi fluindo, foi intuitivo, foi programado? Não é intuitivo, não foi programado e não era sequer previsível. Eu brinco que o meu perfil no Instagram foi a pretensão da despretensão. Eu me mudei para Brasília para me tornar juiz, para assumir o cargo de juiz de direito e, paralelamente a isso, eu comecei a postar o que eu pensava sobre a vida. Esses posts foram tomando uma proporção, foram sendo compartilhados, de maneira que muitas pessoas passaram a me seguir e aí eu comecei a falar sobre vida, porque basicamente no meu perfil eu falo sobre cultura, comunicação e cotidiano. As pessoas que me seguem esperam de mim uma análise do cotidiano ou uma reflexão sobre a vida. De maneira que eu pude fazer isso. Isso gerou uma conexão muito grande, talvez pela minha independência. Por quê? Porque quando eu comecei no meio digital, eu não tinha nenhuma pretensão e não tinha nenhuma necessidade, porque eu era juiz. Então eu não estava fazendo ali propositalmente para ter uma empresa. Eu estava escrevendo o que eu pensava. Eu já tinha um curso, mas para concurso público. Não tinha absolutamente nada a ver e não fazia uma divulgação dele no meu perfil, basicamente. De maneira que isso gerou autenticidade. Por quê? Porque é a minha forma de ver o mundo. O país era um pouco menos polarizado. E isso facilitava. Ainda assim, eu encontrava algumas resistências. Se você não tiver 2 ou 3 haters, você não fez nada de relevante. Tem que ter gente você não que te deixou odeia. sua marca no digital. Não, na vida, né? Tem que ter gente que te odeia. Você tem uma padaria, o sujeito tem uma padaria aqui.
Você decide abrir uma padaria na frente, você acabou de arrumar um inimigo. Crescer dói e faz doer, porque o outro passa a não gostar de você pelo simples fato de você crescer. É preciso considerar isso. E aí eu fui escrevendo tal, algumas pessoas me sugeriram cursos, então faz um curso de escrita, faz um curso de oratória, faz um clube de leitura. Eu fui lançando, essas coisas tomaram uma proporção tal que exigiram de mim uma decisão. Se eu iria continuar na magistratura e ter o meu curso preparatório para concurso, que existe até hoje, ou se eu deixaria a magistratura para enveredar por esse campo da cultura, da comunicação, da oratória, da escrita, enfim. E aí eu me vi diante de uma encruzilhada, né? E aí eu tomei uma decisão. A decisão é difícil, porque você deixar de ser juiz, você perde prestígio, poder e segurança ao mesmo tempo. Quando você se apresenta, sou juiz, a pessoa já presume que você tem boa índole, que você é inteligente, você é confiável a mil coisas. São credenciais maravilhosas, né? Então você deixa de ser juiz, você perde o prestígio, você perde o poder e você perde a segurança. Então, é uma questão a ser considerada. Eu fui refletir para tomar essa decisão, uma decisão conversada em família, não é uma decisão por rompante, evidentemente, nem pode ser. Demorou muito tempo? Eu acho que entre a ideia concreta e a tomada de decisão, talvez 6 meses. E você já tinha muitos seguidores? Já tinha. Eu tinha 1 milhão de seguidores quando eu pedi exoneração. Já era um número muito expressivo para a época, até hoje, não é muito expressivo, mas a época já era muito expressiva. Mas nessa época você conseguia, já tinha uma visão de negócio, eu ganho mais no digital do que como juiz? Visão de negócio é algo muito forte, mas eu já ganhava mais no digital do que na magistratura, sim. E tinha uma dedicação parecida? Os tempos eram outros. O ano no mundo digital é como um ano de cachorro. É verdade. Passa o que funciona hoje, daqui a um ano não funciona mais. Você precisa estar sempre na fronteira. Por quê? Porque ano que vem é outra situação, o mercado é outro. A época, em 2020, 2021, porque veio a pandemia. Na pandemia que, de fato, eu criei o Ser Mais Criativo, que é essa escola de cultura e comunicação. E a época era muito mais simples. Você tinha uma ideia, você tinha um conhecimento e você monetizava esse conhecimento. Você dizia, gente, eu vou ministrar um curso sobre escrita criativa. Se você tiver interesse, pode se inscrever, esse é o link. E uma multidão se inscrevia. Hoje não é assim. Hoje você precisa fazer um trabalho muito maior, você tem time de vendas, você tem um estrategista chefe que vai pensar as campanhas com você, você tem uma empresa complexa, você tem time, é um negócio muito mais complexo. Você tem um exército atrás de você? Existe. Em uma das empresas são 50 pessoas, na outra são 30 pessoas. Não sei se é um exército, mas para o mundo digital é um número... E você coordena, você faz a gestão de todos eles, além do seu processo criativo. Eu acho que se eu dissesse que não, eu estaria mentindo. Eu tenho diretores gerais nas 2 empresas que vão tocar o cotidiano, mas as decisões estratégicas todas passam por mim. Não, conteúdo em absoluto. Mas as decisões estratégicas de negócio que a gente vai fazer, a gente vai lançar, qual é o evento, tudo isso passa por mim. Mas claro, hoje em dia eu tenho um time que sozinho é impossível. Então eu tenho um time muito bom que me acompanha e que exerce um trabalho com primor. E você é feliz? Sou feliz, mas para... Com o seu trabalho? Com o meu trabalho, sim, claro, né? A decisão foi uma decisão difícil, mas não dá para dizer, existem certas decisões que não são certas nem erradas, são só difíceis. Sair da magistratura, é uma decisão certa ou errada? Eu falei, essa decisão depende do resultado amanhã. Se eu saio e sou bem sucedido, nossa, gênio, o cara deixou a magistratura e que é isso, a visão ele fez, aconteceu, gênio. Se eu saio e o negócio dá errado, o cara é louco.
Quem é que deixa o concurso de juiz? Todo mundo presta para ser juiz e o cara tá lá, segurança, ganha muito bem, né? O cara é um burro. De gênio para burro foi o resultado. Essa é a verdade. Então não era uma decisão errada ou certa, era uma decisão difícil. Quando nós estamos diante de decisões difíceis na vida, o nosso papel é torná-las certas. Então, eu vou tomar uma decisão difícil. A partir de amanhã, o meu objetivo é fazer com que ela seja a melhor decisão da minha vida. E isso foi isso que me orientou. E nessa caminhada você acabou se dedicando muito à comunicação. Então você fala de persuasão, fala de oratória, de linguagem corporal, né? Essa linguagem não verbal que domina, a gente não imagina, acha que é só falar e escrever, quando na verdade é muito mais, né, como o outro nos enxerga inicialmente. E isso ganhou uma proporção muito grande, né, no Ser Mais Criativo. As pessoas estão precisando mais conhecer, entender essa grande habilidade que é comunicar-se? Não é que elas estão precisando mais, é que todos precisam. A linguagem corporal é uma confissão. Você pode calar, mas as pontas dos seus dedos vão entregar se você estiver nervoso. Ai, faz a minha leitura. Então, não, eu estou dizendo assim. Fiquei nervosa agora. O corpo confessa. Você sabe quando uma pessoa não quer conversar com você? Pela linguagem corporal, pela postura. Você sabe se ela está com pressa, se ela está nervosa, se ela está tímida, se ela está desconfortável. Ela não disse nada, mas disse tudo. Porque o que a boca cala, o corpo fala. Agora, as pessoas precisam desenvolver essa capacidade de comunicação porque esta é a maior arma que nós temos. Aristóteles diz em retórica que custa crer que, sendo esta a maior habilidade do homem, porque as guerras são feitas ou evitadas a partir de uma declaração, ele diz custa crer que as pessoas exerçam essa habilidade tão somente pelo costume, não há técnica. Então, se o seu pai era um comunicador e te ensinou a falar, você é uma comunicadora. Ou se você nasceu e você teve 2 ou 3 experiências que fizeram com que você se sentisse segura na arte de falar, então você fala. Senão você não fala. Eu sou tímido, é meu jeito, eu não tenho essa capacidade, eu não tenho esse dom. A pessoa vai dizer, é um dom, eu não tenho esse dom. Tal. E aí, Aristóteles diz, bom, se é um dom, não há razão para estudarmos. Porque ou você nasce com ele, ou você não nasce. Mas não sendo um dom, e ele vai defender que não é um dom, mas sendo uma arte, é passível de ensino. E sendo passível de ensino, é necessário o aprendizado. Por quê? Porque é a comunicação que faz o não se transformar em sim, e o sim se transformar em não. E a comunicação persuasiva que você fala tanto, isso exige, já que, não sei se você definiu como um dom ou não, mas que ela exige técnica. Com certeza. Toda comunicação exige técnica? Toda comunicação exige técnica. Geralmente, nós não sabemos qual é a técnica que adotamos, mas toda comunicação exige uma técnica. Para ser mais persuasivo, por exemplo, é preciso ser menos persuasivo ou menos apelativo. Eu vou te explicar. Ele já está começando a sofisticar. Não é isso. Se você disser para mim, se você me perguntar, Summer, do seu curso de oratória, é o melhor do país? Se eu disser, é o melhor, o sujeito que está nos assistindo vai dizer o seguinte, papo de vendedor. Então eu não convenci de que é o melhor. Mas se você me perguntar se é o melhor e eu disser para você, olha, eu não fiz todos, então eu não sei te dizer se é o melhor. Mas o que eu posso te dizer é que é um curso muito sério e que vem transformando as pessoas que fazem. Quem está assistindo vê em mim uma sinceridade no reconhecimento de uma fragilidade que torna o meu discurso mais persuasivo. Então, para ser mais persuasivo, é preciso ser menos apelativo ou menos persuasivo a priori. Por quê? Porque isso gera uma identificação. Você passa a verdade. Para convencer, o seu discurso tem que transmitir verdade. E você fala bastante também sobre gestão. Gestão da sua energia, gestão do seu tempo, uma gestão emocional, uma autogestão, talvez. E qual a importância disso dentro de uma rotina? Na verdade, eu falo baseado em 2 artigos publicados na revista de Harvard, né? Tanto de gestão do tempo quanto de gestão da energia.
Primeiro, por quê? Porque as pessoas têm vontade de fazer muitas coisas, mas elas são péssimas gestoras do seu tempo. E isso faz com que elas, querendo fazer muitas coisas, façam poucas. O primeiro ponto é corrigir a gestão do tempo. Eu consigo ir para a academia que fica a 1 minuto da minha casa, mas eu consigo ir para a academia que fica a 25 minutos da minha casa. Se ela é a 25 minutos da minha casa, só para ir e voltar eu levo 50. Na outra, com 50 eu já treinei, eu estou em casa. E essas pequenas decisões, morar perto do trabalho, o que você toma de café da manhã, tem gente que acorda, é uma banana com whey. Em 5 minutos já tomou o café da manhã. Tem gente que acorda, vai fazer a tapioca, vai fazer o queijo, vai colocar o queijo, vai fazer o ovo, vai bater um suco. Tá tudo certo. Se você tivesse tempo livre, se você não tivesse, tem que fazer essas escolhas que são estratégicas e que vão te devolvendo 2, 3 horas no seu dia. Em 2, 3 horas você muda de vida. 2, 3 horas para mim por dia, você lê 20 páginas por hora, você lê 50 páginas em 2 horas e meia. 50 páginas em 2 horas e meia, vezes 20 dias úteis no mês, são 1000 páginas. 1000 páginas, você lê 5 livros de 200 páginas. Então eu consigo ler 60 livros no ano com essa pequena decisão. Se um livro muda a pessoa, imagine 60. Agora, depois disso, o pensamento humano é assim, saindo da gestão do tempo para a gestão da energia. Gestão do tempo é esse pensamento matemático. Você trabalha 8 horas por dia e ganha 8 mil reais por mês. Aí você diz para o cara diz, estou precisando ganhar 10 mil, porque eu comprei um apartamento agora, a prestação é 2 mil, eu comprei um carro, a prestação é 2 mil, eu preciso ganhar 10 mil. Na cabeça dele funciona assim, se eu trabalho 8 horas por dia e ganho 8 mil, para eu ganhar 10 mil, eu vou trabalhar 10 horas, eu vou fazer um extra, eu vou dar um plantão, e aí eu vou conseguir ganhar os 10 mil que eu quero. Só que uma hora o tempo acaba. Uma hora o tempo acaba, porque são 24. E o que acontece? Depois de um tempo, você passa a trabalhar 10 horas para ganhar 8. Por quê? Porque você fica tão exausto que o seu rendimento cai ao ponto da sua produção ser a mesma de antes. E aí o que você faz? Você começa a trabalhar 11 para chegar nos 10. Você começa a trabalhar 12 para manter os 10. E aí você tem uma sociedade exausta. O que os professores vão dizer ali? Vão dizer, olha, pare de focar no que é limitado, que é tempo. Comece a focar na energia. Se você se concentra, em vez de você ler 20 páginas por hora, você lê 30. Então, eu consigo ler 30 páginas por hora e você precisa de 1 hora e meia. E eu estou mais concentrado e estou aprendendo mais. Quando você tem, eles dividem energia física, energia emocional, energia espiritual, mas espiritual não é tocante à religião, não. E a própria energia como um todo. Se você se prepara, se você volta para casa e em vez de você colocar numa rádio que vai trazer notícias bombásticas, você coloca para ouvir uma música relaxante, uma música clássica, ou uma música da sua infância, da sua adolescência, para você ter um pouco de nostalgia, você já chega com outro espírito em casa. Você já deixa as coisas de fora. É outra energia. Então é essa energia enquanto ciência. É o cara descansar, é o cara dormir. Tudo isso vai mudando o seu nível de rendimento ao longo do dia. E vai te dando ideias. Porque a mudança do padrão de vida, ela está a uma ideia de você. Uma boa ideia muda a sua vida completamente, desde que executada. Mas essa boa ideia precisa de uma mente livre. E uma mente sem tempo não é uma mente livre. E o brasileiro não está muito acostumado com essa metodologia. O brasileiro ele tem aquele flow de vamos vivendo, vamos administrando, deixa rolar, ou não? Ou ele está mais atento? Não, o brasileiro é indisciplinado. Ele é culturalmente indisciplinado. Isso vem do tempo da escola. Na escola, a prova é sexta, você estuda na quinta. Se estudar na quarta é porque é nerd. Na terça é porque é louco. Na segunda é porque é família. Você estuda na quinta e a prova é na sexta. Na faculdade, você não estuda. E você vai para a prova sem estudar. E você passa. Esse é o problema. O problema é que você passa. E esse é um problema que agora se estende às escolas.
Antigamente o sujeito reprovava, a culpa era do menino. Agora ele reprova, a culpa é do professor. Então o professor tem que passar, o diretor vai chegar e falar assim, o cara paga 7 mil por mês para estudar aqui, não dá para você reprovar. Faz um teste, um reforço e passa o menino. Ele paga 7 mil por mês. Se bombar, o pai dele vai tirá-lo da escola. Então antes o problema estava no aluno, agora o problema é o professor. Tem que passar. Você passa o cara de ano em ano, ele aprende que a indisciplina dele não é um problema. Só que quando ele vai para a vida como ela é, a disciplina passa a ser um problema. Por quê? Porque você não passa num concurso difícil estudando um dia antes. Porque você não se torna um grande profissional com a dedicação de um dia, de um mês. São anos. E aí você pega um problema cultural que ninguém tem disciplina. Esta é a boa notícia para o disciplinado no Brasil. Se a gente morasse no Japão, isso seria um problema. Porque no Japão, você se destacar, meu Deus do céu, todo mundo é disciplinado. Aqui não. Se você for disciplinado, você vai se destacar. Porque ninguém é. Você fez em algum dos seus posts críticas ao sistema educacional. Por quê? Porque está posto. As pessoas não leem. 84% não comprou um livro. As pessoas não leem. 30% do Brasil é analfabeto funcional. O que é analfabeto funcional? É uma pessoa que não consegue ler um parágrafo e entender o que está escrito no parágrafo. Ou seja, de cada 3 pessoas que você conhece, uma não sabe ler um parágrafo e interpretar. Uma de cada 3. Ou seja, nós convivemos o tempo inteiro com analfabetos funcionais. Claro, vai mudar de classe social, mais ou menos, mas o tempo inteiro. Isso é uma tragédia. Por quê? Porque se essa pessoa não consegue ler um texto e interpretar, como é que ela decide as coisas complexas da vida? E como é que ela toma boas decisões para ela, se ela não consegue ler? Então, o sistema educacional nosso é um fracasso. E você mudaria ele, se assim pudesse? Com certeza. Como? Qual seria a metodologia do Samerage no sistema educacional? Primeiro é trabalhar com a verdade. Machado de Assis, em Esaú e Jacó, diz assim: prefiro a verdade. Se ela não é brilhante, tem pelo menos a vantagem de existir. As pessoas querem... você vai à escola, você fez o teste, o sujeito não sabe escrever. Esse sujeito tem que voltar para a alfabetização. E não adianta ter diploma. O diploma na faculdade de Direito hoje, por exemplo, ele atesta uma fraude. Ele diz que o sujeito domina uma ciência que, em verdade, ele desconhece. Ele não sabe nada. Ele não sabe nada. Ele sai da faculdade sem saber o básico. Então, o primeiro é trabalhar com a verdade. Segundo, particularmente, eu sou a favor de cotas. Mas eu sou a favor de cotas como uma forma de transição para corrigir um erro. Qual que é o erro? O sujeito da escola pública, o sujeito da escola particular, eles não têm igualdade de competição. Não dá para você comparar o ensino aqui com o ensino aqui. Porque aqui não tem ensino. Aqui falta merenda. Aqui falta o professor. Aqui falta o livro. Aqui falta a carteira. Aqui falta o ar-condicionado. Aqui falta tudo. Aqui não. Aqui ele tem estrutura. Então não dá para você comparar os dois, certo? Na hora que chega lá na frente para prestar um vestibular, para entrar no Enem, você tem que ter cota, porque senão esse cara nunca vai entrar. Então você nunca vai ter gente de escola pública nos grandes cursos. Certo? Certo. Totalmente favorável. Só que isso só se justifica porque a escola pública não presta. Estou generalizando, mas, claro, existem escolas públicas excelentes. Estou dizendo que são todas. Estou dizendo, em geral, não dá para comparar uma com a outra. Certo? Certo. Aí, como é que o governante faz para resolver? Cota. Não, cota para resolver o de agora. Mas daqui a 10 anos nós vamos continuar com cota? Daqui a 30 anos continuar com cota? Vamos fazer essa escola aqui ser tão boa quanto essa escola aqui. Na Croácia, você fazer escola particular é uma vergonha. Eu estive na Croácia há pouco. Porque quer dizer que você não teve condições de passar na pública. Então você faz, todo mundo vai prestar a prova. 70% vão entrar na pública, 30% vão ter que pagar a particular. Se você for para particular, é porque você não estuda. Porque é como a Universidade Federal há alguns anos. Se você faz federal, presume-se que você é inteligente. Lá na escola já é assim. Porque a escola pública funciona. Aqui não funciona. Agora, tem aí talvez 2 percalços, que eu acho que muitos pais de jovens hoje lidam com isso. Falando da ausência da leitura, porque todo mundo hoje tem déficit de atenção.
né, diagnosticado. Na nossa época, isso não existia. Ou se existia, a gente dava um jeito de enfrentar. E o outro que tem, os jovens não estão querendo mais frequentar a faculdade. Mais uma vez, a gente coloca a realidade, tem que colocar a realidade em cima da mesa. Há uma frase do Mujica que ele usa para defender um equívoco, mas que é muito boa, que é "hay que sacar la realidad de la clandestinidad". É preciso tirar a realidade da clandestinidade. É assim que acontece a vida? Vamos colocar em cima. Como é a vida hoje? O sujeito fez faculdade, fisioterapia, direito, contabilidade, economia, ele sai, é 2 mil por mês. A realidade tem que ser posta em cima da mesa. E se ele não for para a faculdade, é 2 mil por mês. Então o cara não vai mais. Para que ele vai fazer? O que ele vai fazer lá? Não, a faculdade custa 2 mil, então ele tem um custo da faculdade. Então ele começou a olhar e falou, gente, não faz diferença. Mas faz. Qual é o problema? Quando a faculdade, o Nizam fala isso, começa a preparar, soltar a gente no mercado, que o mercado não absorve, eu estou tendo um erro. Qual é o erro? Eles não estão preparando para o que o mercado quer. Vai ver se falta emprego para programador. Não falta. Não falta. Por quê? Porque todo mundo precisa de um programador. E agora você concorre, conversava com um amigo empresário, ele tinha um programador, pagava 15 mil reais por mês, ele foi contratado, morando em Bauru, o indivíduo, foi contratado para trabalhar no Facebook de Londres, ganhando 15 mil pounds, 15 mil libras. Como é que você concorre? Ele falou, quanto você ganha aí? Ele falou, 15 mil reais. Ele falou, a gente paga 15 mil. Mas 15 mil libras vezes 7, são 105 mil reais. Como é que você cobra a oferta? Não cobre, o cara continua morando em Bauru, na casa dele, não sei o quê. Não há programador. Não há programador. Então, precisamos de faculdade, programação, inteligência artificial. Esse negócio da inteligência artificial é uma revolução. É uma revolução. Daqui 5 anos mudou tudo. Precisava de 6 pessoas para fazer um trabalho, agora precisa de uma. E a IA fazendo o resto que faz melhor do que as outras 5. Vai mudar. É uma revolução. Agora, eu vou negar a existência da revolução? Não vou negar. Eu vou simplesmente aprender o que está acontecendo para me desenvolver. Vou te dar um número. Os Estados Unidos formam por ano 600 mil programadores. O Brasil forma por ano 60 mil programadores. E a China forma por ano 4 milhões e 700 mil programadores. Qual é o ponto? Primeiro aí você vê que o Brasil está fora da briga. Está fora da briga. 60 mil. Os Estados Unidos formam 600 mil. E formam 600 mil melhores. Claro, vai ter um outro, mas em melhores condições do que... Porque os caras estão na fronteira. Google, Microsoft, Apple, todo mundo está lá. Ótimo. A China são 4 milhões e 700 mil. Se eu pego 4 milhões e 700 mil pessoas, eu tenho gênios ali no meio. Agora, a chance de eu ter 10 gênios em 4 milhões e 700 mil pessoas é muito maior do que ter 10 gênios em 60 mil. E cada gênio que surge produz uma genialidade que muda a história do mercado mundial. E se ele é do meu país, a riqueza toda vem para o meu país. Por que essa briga inteira? Porque os Estados Unidos têm que conseguir desenvolver uma inteligência que compense os 4 milhões e 700. Que aí se eu tiver uma inteligência artificial que compensa os... Aí eu vou... Só que é muito difícil você segurar. E tudo que eu estou te dizendo é imprevisível. Daqui a 2 anos pode ter mudado absolutamente tudo. Tudo, tudo, tudo. Antigamente você não tinha um carro chinês e nem coragem para ter um carro chinês. Hoje eu tenho um carro chinês. Eu também. Pois é. E se nós perguntássemos aqui há 5 anos, não era fora de cogitação. Fora de cogitação. Ô Sami, dentro da sua plataforma você tem o IAGE, que é maravilhoso esse nome. Qual o conteúdo do IAGE, já pegando carona nessa sua análise sobre inteligência artificial? O que a gente vai encontrar lá dentro sobre inteligência artificial que não seja tão somente o famoso otimizar processos? Não, na verdade, a IAGE é uma inteligência artificial que vai ter diferentes funções. Eu tenho IA de textos e frases. Você diz o tema e você pede um texto e ela produz. Isso te ajuda com newsletters, com propostas de trabalho, com conteúdos para
rede social, com roteiros para você gravar vídeos, certo? Eu tenho uma IAGE criadora de discursos. Como é que funciona? Você diz para ela qual o tema, quanto tempo você tem, qual o público, qual o tom e qual o seu objetivo. Então, por exemplo, eu pedi para ela um discurso contra o aborto. Então, tema, um discurso contra o aborto. Qual o público? Pessoas que são a favor. Qual o tempo? 5 minutos. Qual o tom? Emocional. Qual o objetivo? Convencê-las do contrário. Ela produziu 1 minuto para mim texto. 1 minuto. Criadora de discurso. Eu tenho a IAGE treinadora de discurso. Você abre a tela na frente dela e faz o seu discurso. No final, ela diz para você, olha, sua linguagem corporal não está adequada por isso, você deveria fazer assim, e ela faz sugestões de adaptação. Pronto, eu tenho um treinador agora para o aluno. Eu tenho uma IAGE agora, que é uma inteligência artificial, então eu tenho a de textos, frases, a criadora de discursos, a treinadora de discursos, e agora eu tenho uma IAGE conselheira. O que a gente fez? A gente pegou as obras de Platão, Shakespeare, Machado de Assis, Clarice Lispector, Gustave Flaubert e colocamos as minhas também, tudo que eu já escrevi. As minhas não é por equiparação, porque não é passível de equiparação, mas é por identificação. Meu aluno gostaria de ouvir a minha opinião também. A gente criou um conselho. Você chega com qualquer questão da sua vida, e você fala, gente, você tem que ser, se você for detalhista, é melhor. Gente, estou passando por isso na minha empresa, eu estou com uma questão assim, eu não sei se eu mudo de cidade, se eu não mudo. Você fala. Os 6 dão uma opinião e no final tem um resumo. E você lê, você fala, não é possível, é Platão, é Platão. Isso aqui é puro Machado de Assis. É impressionante. Então agora a gente criou um conselho com grandes pensadores, o sujeito vai chegar lá e vai perguntar o que ele quiser. Eu não creio. É maravilhoso. Vem cá, você falou é maravilhoso. Minha pergunta é, isso é animador ou assustador? Eu tendo a achar que é animador. É animador. À medida que você produz mais riqueza com menor esforço, você começa a dar para as pessoas tempo livre. E aí a gente retoma uma conversa no mundo que é da renda básica universal, da qual eu sou favorável. De maneira que a gente vai ter que discutir isso em algum momento. Mas isso significa que há um enriquecimento do mundo, um enriquecimento das pessoas. E aí a gente vai ter que trabalhar com isso. Eu não vejo isso como negativo de forma alguma. É o admirável mundo novo. Mas admirável, porque o admirável mundo novo do Huxley é um perigo, é um problema. E a gente está muito próximo, ou a gente vive o admirável mundo novo do Huxley. Mais do que 1984 do George Orwell. Todo mundo fala de 1984, mas é o admirável mundo novo que se põe aí. Falando em admirável mundo novo, você fala bastante de Aristóteles e de Maquiavel. E onde é que a gente se encontra? Quem seria o nosso melhor mentor? O ideal que fosse ambos, mas a gente teria aqui um pouco mais para a virtude, a ética de Aristóteles, ou esse pragmatismo, essa eficácia que Maquiavel exige para que a gente seja um homem de verdade e vença a guerra? Eu prefiro a ideia da virtude como decisão de vida, porque, considerando que a vida é passageira, eu penso que são as suas virtudes e decisões. Claro, você vai errar e todo mundo tem condutas e comportamentos dos quais se arrepende, mas penso que o desenvolvimento das virtudes é absolutamente essencial. Mas o estudo de Maquiavel, de O Príncipe, mostra muito de como a vida é e como a política funciona ou deve funcionar. Você percebe erros políticos por falta de conhecimento. O sujeito não leu Maquiavel. Se tivesse lido, não faria o que ele está fazendo. O livro de cabeceira do ex-presidente FHC era O Príncipe. Depois de lá para cá, nós temos presidentes que não leem. E aí você tem uma sequência com exceção do ex-presidente Michel Temer, você tem uma sequência aí de desastres culturais, digamos assim. Ô Samer,
Já nessa toada, vamos falar de política? Fique à vontade. A liberdade de expressão é garantida constitucionalmente. Fala um pouco pra gente deste nosso Brasil atual. Eu sempre fui um sujeito de centro. Centro-direita. Quando o ex-presidente Bolsonaro assumiu, ele passou a ter comportamentos que me empurraram para o centro. Porque você não concorda com isso, com algumas coisas. Então eu acho que não precisa comprar essas brigas que compra, não precisa dessas declarações que faz, acho que não precisa. Então, de centro-direita, eu falei, gente, será que eu sou de centro? Mas foi até o presidente Lula assumir. Aí quando o presidente Lula assumiu, me empurrou para a direita, falou, não, você é de direita mesmo, não é de centro. Por quê? Porque aí você olha aquilo ali e é um absurdo o que acontece. É um absurdo o que acontece. O que é um absurdo? Bom, vamos lá. Tudo é um absurdo, mas vamos detalhar os absurdos. Você tem dois Lulas. Você tem o Lula de 2002 e o Lula de 2022. São pessoas diferentes. O de 2002 é um homem pragmático. O de 2022 é um homem ideológico. E no Brasil funciona o pragmatismo, porque você precisa negociar com diferentes interesses para que o país vá para frente. Quando você coloca a sua ideologia na frente, você começa a tomar decisões antirrepublicanas e decisões equivocadas, economicamente, culturalmente, que ficam explícitas. Exemplo, Procurador-Geral da República, eu acho que é uma boa pessoa, não respeitou a lista tríplice. Nomeações de ministro Supremo, o Lula expulsou as mulheres do Supremo, expulsou. Era para termos 3 neste momento, temos uma. Por quê? Porque o Lula, quando pôde nomear, nomeou 2 homens. Tem nada contra os 2 homens, pode nomear quem quiser, mas ele acabou. Toda negociação por cargo, ele tirou uma mulher. Ele tirou uma mulher do Ministério do Turismo, ele tirou uma mulher do Ministério do Esporte, ele tirou uma mulher do Ministério da Saúde, ele tirou uma mulher da presidência da Caixa Econômica Federal. Cadê a imprensa para chamar esse cara de machista? Cadê? Ele parou do lado de uma mulher e disse, essa que gosta de rebolar porque é afrodescendente. Cadê para chamar de racista? Em 2023 morreram mais Yanomamis que em 2022. Em 2022, com a morte dos Yanomamis, classificaram o ato como um genocídio. Em 2023 classificaram como o quê? Como nada. Não há notícia. Não há paridade de armas. Existem 2 problemas. O problema é que não há paridade de armas. Existe uma inclinação pacífica, isso é pacífico, uma inclinação da imprensa para a esquerda, porque o jornalista é forjado como uma pessoa de esquerda na faculdade. Isso é pacífico. Então não há imparcialidade. Eu posso contar a mesma história, de outra forma, com outro viés, exaltando o sujeito. Mas tudo que eu te falei agora são dados. Ele fez isso, ele entregou os cargos, ele só nomeou homens, morreram mais Yanomamis em 2023 que em 2022, a Amazônia explodiu, a Marina Silva é uma não ministra. É o que ela fala, ninguém ouve. Que ministra do meio ambiente é essa que ela não pauta nada, não influencia em nada. Nada. Ela é nada. E ninguém fala. Destruição do meio ambiente é pior. Primeira vez que a gente não podia sair de casa em Brasília por conta da fumaça. Você tinha que deixar, os pediatras mandavam deixar a janela fechada, porque se abrisse a janela entrava fuligem e seu filho estava lá. Tudo tinha que estar fechado. Nunca tinha acontecido isso. Fez nada. Então, por que está tudo errado? Estatais todas dando prejuízo. Todas. Eu sou um cara profundamente incomodado com desigualdade social. Eu acho que tem que resolver. A pobreza me incomoda muito. Mas pobreza se resolve com decisão de governo e com exemplo. Não dá para no dia que tem gente comendo osso no Ceará, a primeira-dama pegar o avião e estar em Londres com diárias milionárias e gastando milhões de reais das pessoas aqui. Cadê o exemplo? O Mujica era um cara de esquerda. Era um cara de esquerda que tinha um Fusca azul, que morava numa simplicidade. Por quê? Coerência. Você vive do exemplo. O líder vive do exemplo. Então está tudo errado. Por quê? Porque eu vejo machismo, eu vejo misoginia, eu vejo uma despreocupação com desigualdade social, eu vejo sigilo. É um escândalo esse tanto de sigilo de 100 anos. Era um escândalo no governo anterior. Por isso que eu disse, olha, quando o Bolsonaro ele me empurrou para o centro, mas aí veio o Lula e falou, não, você é de direita. Por quê? Porque esse sigilo de 100 anos, tudo é sigilo de 100 anos. Tudo é sigilo de 100 anos. Cartão, sigilo de 100 anos. Recebeu vídeo, sigilo de 100 anos. Que conversa é essa?
farra do avião da FAB para cima e para baixo para todo mundo. Então tá tudo errado. Não é uma questão, o sujeito é extremista. Não sou extremista. Pelo contrário, eu sou um sujeito sempre fui de centro-direita. Ponto. Eu sou um cara muito preocupado com desigualdade social. Pessoa se orienta, diz, não, eu sou uma mulher, não sou um homem, quero que me chame de ela. Vou chamar de ela, não tem problema algum. A pessoa se vê assim, o que eu tenho com isso? Entendeu? Não tem nada a ver. O cara é homossexual, quer casar com outro homem, tá certo, deixa ele casar. O que não dá certo é você obrigar a igreja a aceitar. Quer casar no civil, no cartório, entra lá, casa, é cidadão, tem direito, é família, pensão, aposentadoria, o que quiser. Agora, você não pode chegar na igreja católica e falar, é obrigado a casa. Não. Aqui a gente tem uma doutrina da posta, quer dizer, tem que ter liberdade e respeito. Eu sou totalmente, convivo com isso total. Constituição na veia. Mas é Constituição de verdade. Não é um factoide que Constituição aos amigos e aos inimigos a gente rasga a Constituição e diz que é Constituição. Está errado. Então, você disse que nós temos um Estado à revelia. Não, nós temos um Estado sendo conduzido para o buraco. A revelia seria sem governo. Se a gente não tivesse governo, era melhor. Com o governo, é pior. E aí a gente entra no judiciário. É inevitável. O judiciário está querendo ter o controle do Estado? Não, se tivesse querendo, era uma coisa. Ele tem o controle do Estado. Chegamos lá. Porque certa feita eu conversava com o secretário de Estado, ele disse, olha, o sujeito precisa, quando é político, tem que tomar muito cuidado com as brigas que arruma. Porque você fica 4 anos, mas o cara que te julga vai ficar mais 20. Então você perde o poder e o outro não. E você arrumou uma briga que você vai ter que resolver depois sem poder. Eu tenho um maior respeito pelo judiciário. Maior respeito. O que eu acho é que o judiciário precisa retomar uma autocontenção. O judiciário não pode entrar. Eu quero que direita e esquerda se explodam ali no plenário. Um brigando com o outro. É da política. Um levanta, xinga, volta o outro e articula. É briga, é do jogo. O judiciário não pode participar do jogo. Não pode participar do jogo. Então, o que eu acho é que existe uma crise no judiciário porque não há uma autocontenção. Então, olha, isso aqui não é papel do judiciário. Não vou dar entrevista. Não vou entrar nesse tema polêmico. O ideal é não falar. É não falar. A gente tem que ter o maior respeito pelo judiciário, mas é preciso que o judiciário exerça essa autocontenção e tenha uma especial preocupação com o exemplo. Porque muito do respeito ao juiz deriva do respeito que as pessoas têm pela sua conduta extra-autos. Entendeu? Então não dá para você perceber um juiz tendo uma conduta político-partidária em seguida para julgar. Aí está errado. E essa tríade anistia, sanção e tarifaço? São coisas diferentes. O tema é polêmico. Tudo no mesmo caldeirão, como é que a gente soluciona isso? Anistia é uma questão do Congresso. Ponto. Se o Congresso passar, passou. Não tem que ir para o Judiciário. Por quê? Porque o Congresso é o representante do povo. Se passar a anistia, é o povo dizendo, eu quero anistiar. É o povo, a soberania é popular. Então, se não passar, o povo não quer anistiar. Então, está resolvido. Sanção e tarifaço. Tarifaço, não tem como você ficar feliz. Você está prejudicando a economia de um monte de gente que não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Então, o trabalho do governo tem que ser para derrubar esse tarifaço. Não adianta você usar como arma eleitoral. As pessoas estão achando que vai acontecer aqui o que aconteceu no Canadá, que o conservador ia ganhar e de repente o outro ganhou porque o Trump fez o tarifaço e aí houve um sentimento nacionalista, o outro abraçou melhor e venceu a eleição. Se fosse a eleição hoje, aconteceria isso. Só que a eleição é em outubro de 26. Até outubro de 26, o pessoal não vai lembrar de tarifaço, só se o Trump fizer outro. Se não, ninguém vai lembrar. Ninguém vai lembrar. A hora que chegar em outubro de 26 é economia. Aí eu tenho juros altos, eu tenho inflação e eu tenho o poder aquisitivo das pessoas destruído.
E eu tenho os efeitos do tarifaço. Porque aí você não lembra do tarifaço, mas os efeitos estão aí. Então, tem que ser mais sensato, dizer, ó, vamos resolver o problema. Eu não acho ruim que o governo encampe uma intenção eleitoral quando ele usa o tarifaço. Por quê? Porque isso é do político. Achar que ele não vai usar para fins eleitorais é uma ingenuidade. Qualquer político usaria. Porque eu acho que não dá para se limitar a isso. Entendeu? Ponto. E aí a sanção a sanção é lamentável. É lamentável. Eu acho que a gente não precisava chegar a isso. E não teria chegado a isso se o próprio Supremo já tivesse usado a autocontenção, dizendo, olha, isso aqui a gente não faz, isso aqui é outro que tem que julgar, isso aqui a competência é na primeira instância, são diferentes visões de mundo. E eu acho que a gente escalou a briga. E não precisava ter escalado. Torço para que os ânimos arrefeçam, para que a gente volte a ter uma normalidade institucional, que seja um país indiscutivelmente democrático, porque o país é um país democrático, beleza, mas é discutível. No mínimo discutível. Porque o que a maior potência, maior democracia do mundo está dizendo é que não é. Então passou a ser discutível. Então, o que a gente precisa é retomar uma normalidade democrática, retomar uma normalidade institucional, colocar a bola no chão, falar, cada um entre si. Por que isso está acontecendo no fim das contas? Porque não há equilíbrio entre os poderes. Os três têm que estar equilibrados. Tem que estar equilibrado. O judiciário, o legislativo e o executivo. Tem que ter equilíbrio. Hoje não há equilíbrio. E aí, se a gente retomar esse equilíbrio, está tudo certo. Eu acho que coloca a bola no chão, acalma os ânimos. Se tiver que passar anistia, passou, o Congresso fez, é uma decisão popular, é o povo que decidiu, vamos respeitar. Bola para frente. Bola para frente. E para mais um assunto não polêmico, mas interessante, vamos falar de Deus? Você gosta de falar de Deus? Eu falo. Você explica Deus? Deus é explicável? Deus é explicável. Deus é provável. Joseph Ratzinger, que depois se tornaria o Papa Bento XVI, ele dizia, provar que Deus existe é fácil. Acreditar que Deus existe é fácil. O difícil é acreditar que eu existo para Deus. Porque São Tomás de Aquino vai te provar, por 5 diferentes vias, a existência de Deus. Então, basicamente, você vai... Tudo que é criado tem que ter um criador, que se é uma criatura tem que ter um criador, que se é uma criatura a coisa tem que ter vindo de algum lugar até onde não veio. Né? No início era nada, e era breu, e de repente houve uma explosão, um Big Bang. Tá bom, e disse Deus, haja luz e houve luz. Você consegue explicar o Big Bang a partir da leitura da Bíblia. Ó, haja luz, estourou o negócio. E aí, você tem toda a construção. Eu não tenho dúvidas da existência de Deus. Isso é sem dúvida. E você teve uma formação religiosa, provavelmente crescido em Goiânia, deve ter tido. Sim. E você veio com ela, isso fez parte da sua vida. Isso fez e faz, mas isso é intencional. Porque eu sou capaz das piores coisas do mundo. Né? Do ser humano. Do ser humano. Há uma crônica de Machado de Assis que ele diz assim, chama O Médico é o Remédio. A menina tá super mal porque ficou doente, a amiga levou o noivo. E aí ela vai desabafar e tá doente, ficou doente por conta disso, né? Tava quase casando e de repente acontece um negócio disso, a melhor amiga leva o noivo, tem um caso, eles ficam juntos. E é como a amiga fica doente, a outra que estava lá visitando falou, não, vou mandar o meu noivo aqui agora. Ele é médico para ele cuidar de você. E aí ele passa a cuidar dela, seriamente. Mas um dia sim, outro dia não. De repente, ela começa a gostar do médico, o médico começa a gostar dela, e eles ficam juntos, e o cara larga a amiga para ficar com ela. E aí o médico é o remédio. Mas grosso modo significa, você é capaz de fazer aquilo que condena. Então todos nós somos capazes de fazer coisas
horríveis e coisas que condenamos. Nem tudo que é lícito me convém. Exatamente, exatamente. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. E eu não me deixarei cair por nenhum deles. Mas é uma intenção. Porque até o padre Rafael Santos falava isso, é como o seu amigo na quinta série. Se você se afasta, ele continua existindo. Mas se você não tem contato, depois de 20 anos que você não vê, ele continua existindo, mas para você ele não existe. Vocês não conversam, você não tem o telefone dele, ele não frequenta a sua casa, ele não está na sua vida. Deus é a mesma coisa. Se você parar de ir para a igreja, parar de orar, parar de ler a Bíblia, parar de ter contato, ele continua existindo. Ele só não continua existindo para você. Você não tem relacionamento com ele. Ô Samer, você andou um tempo ensimesmado com a Igreja Católica e depois vocês fizeram as pazes? Como foi isso? Na verdade, eu sou uma pessoa de formação protestante. Eu sou batizado na Igreja Católica Ortodoxa, porque eu sou árabe. E a Igreja Católica Ortodoxa de Antioquia e a Igreja Católica Romana são muito próximas e estão em comunhão. Então, tudo que uma faz é reconhecido pela outra, etc. Depois eu me converto ao protestantismo, quando eu tinha 12 anos de idade, e sigo a vida como protestante. Praticante. E todo protestante tem alguns preconceitos relativos à Igreja Católica. O principal deles é a idolatria. É a ideia de que o católico coloca o santo no lugar de Deus, especialmente Maria. Isso é feito, e isso é uma crença muito forte do protestante. Minha esposa é católica. E antes de eu conhecê-la, eu já ia a uma vigília que acontecia na Igreja Católica, aqui na Perpétuo Socorro, às terças ou quartas-feiras. Então sempre fui para além. E aí quando ela veio, a gente ia um fim de semana na igreja evangélica, um fim de semana na igreja católica, até que a gente encontrou uma igreja católica da qual nós gostamos. E passamos aí. E fiz uma grande amizade com os padres de lá. E passei a convidá-los para almoço, para jantar, e passei a tirar minhas dúvidas. E aí eu tirava várias dúvidas. Por exemplo, essa é uma delas. Né? Então, existem várias. Transubstanciação, que o católico acredita que aquilo é o corpo de Cristo. A existência ou não do purgatório. Maria, mãe de Deus ou não. Existem várias distinções. No que é principal, não há uma distinção. Todos creem que Cristo é o Salvador. Mas, para além disso, existem várias distinções. Então, eu fui tirando várias dúvidas. De maneira que cada um desses preconceitos foram caindo por terra mesmo. Né? O católico que incide nisso é por falta de conhecimento da sua doutrina. Existe uma diferença básica entre o católico e o protestante. O que eu vejo? O protestante tem um conhecimento de Bíblia infinitamente superior ao do católico. Mas o católico tem um respeito infinitamente superior ao protestante, às coisas de Deus. Então, são coisas diferentes, entendeu? O católico não vai aceitar a ideia de você ligar a igreja a dinheiro. No protestante, mas não é da doutrina, tá tudo bem, mas é porque quando você fala em protestantismo, você fala em inúmeras igrejas. Essa aceitação, ela não é uma aceitação, é uma correlação que se vê com maior frequência. E no final, todos convergem para o mesmo lugar. Exatamente. Samer, uma frase que te define? Momento Marília Gabriela, essa pegadinha da entrevista. O melhor lugar para estar é no centro da vontade de Deus. E agora eu vou fazer um quiz bem rápido com você. Se você fosse mentor, professor, orientador de ordem alfabética, Alexandre de Moraes, o que você diria? Eu diria que não há justiça sem clemência. Foi o que Pórcia disse em O Mercador de Veneza. Qualquer julgamento sem perdão é um julgamento injusto, porque se todos nós fôssemos julgados sem clemência, todos seríamos condenados. Anita.
Eu não conheço a Anitta, assim, e eu não acompanho O a Anitta. trabalho da Anitta. O que eu diria, pare, apenas pare. Aquino. Quem é Aquino? São Tomás de Aquino. Ah, São Tomás de Aquino. Você sabe que relatam que depois de escrever a Suma Teológica, São Tomás de Aquino teria recebido uma visita de Jesus. E Jesus teria dito para ele: Tomás, escrevestes muito bem de mim. Que queres de mim? E ele disse: somente tu, Senhor. O que significa, e Salomão recebeu a mesma visita de Deus, e Deus disse: o que você quer de mim? E Salomão pediu sabedoria. E o que distingue São Tomás de Aquino de Salomão é o seguinte: Salomão pediu a sabedoria de Deus e São Tomás de Aquino o Deus da sabedoria. Maravilhoso. Eu não teria como mentorá-lo. Sim. Bolsonaro. Eu acho que eu gostaria de ter tido esse encontro antes. Chego num momento tarde. Certamente esse sofrimento pelo qual ele passa produz muito aprendizado. Ele teve toda a possibilidade do mundo nas mãos, né? Ele foi o presidente da República, ele podia ter pacificado o país e agido de diferentes formas em diferentes momentos. Eu lamento. Seria difícil, né? A frase que eu teria para ele é tudo passa, que foi uma frase que o rei pediu aos seus sábios que escrevessem algo capaz de deixá-lo feliz e triste ao mesmo tempo na coroa. E escreveram tudo passa. Janja. Eu tenho resistências à Janja, sabe? Tudo passa também. Eu acho que ela perde uma oportunidade muito grande de pacificar o país. Ela podia ser uma primeira-dama para diminuir as resistências ao marido e ao governo como um todo, e ela aumenta a animosidade, a rejeição. O que é uma pena, né? Porque o Lula foi eleito para unir o país. As pessoas apostaram no Lula de 2002, no Lula mais pragmático, um discurso mais à esquerda, mas uma prática de centro. E não é isso que acontece. Lula. Difícil, né? Eu diria a ele que a história lhe deu uma chance de corrigir a sua biografia. E ele está perdendo essa chance. Lutero. Difícil, né? Acho que eu diria a ele que as suas intenções são maravilhosas, mas o caminho seria dentro da igreja e não fora. Marx. Apenas não escreva. Putin. Apenas saiba. Trump. Difícil. Trump é um sujeito genioso, né? Imprevisível, ou até previsível, mas por ímpeto e tal. Eu diria a ele a mesma coisa que eu diria a Lula. A história lhe deu uma chance de reescrever a sua biografia, não a desperdice. E uma pessoa que você gostaria de mentorar e ainda não o fez? Candidato de 2026. Você arrisca? Quem será? Eu acho que vai ser o Tarcísio. Tomara que você o mentore. Que eu contribua de alguma forma. Querido, muito obrigada. Obrigado você. Foi muito ótimo. Obrigado. Eu sei da sua agenda. Feliz em ter você aqui conosco. Eu agradeço. Que Deus abençoe você. Amém. Nós todos. Esse foi mais um Bendito por Paula Santana. Até a próxima.